Lembrando que quando nós estudamos funções exponenciais, a gente está falando de mais ou menos 3 quartas-feiras atrás, a gente finalizou a aula dizendo que a função exponencial era uma função bijetiva. E aí, calma, o que é uma função bijetiva? É uma função injetiva e sobrejetiva. E aí, calma, o que é uma função injetiva? É uma função onde cada elementozinho da imagem é exclusiva para cada elementozinho do domínio, né? Aquela imagem, ela só se relaciona com um único domínio, dando uma ideia de exclusividade. E uma função, ela é qualificada como sobrejetiva quando todos os elementos do contradomínio, daquele conjuntão que finaliza a função, quando todos esses elementos se relacionam, portanto, todos os elementos do contradomínio também são elementos da imagem. A imagem e o contradomínio são os mesmos conjuntos. Bom, muito bem. Quando essas duas qualidades elas são observadas em uma certa função, essa função ela é classificada como bijetiva. E essa função, por ser bijetiva, ela se permite ter uma inversa. É o que nós chamamos de uma função invertível, uma função que possibilita encontrarmos a sua inversa. E é onde entra a aula de hoje. A função exponencial, ela é invertível e a sua função inversa é justamente a função logarítmica, correto? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou esquematizar primeiro a parte gráfica. Eu vou mostrar para você a relação da função exponencial com a sua inversa, a função logarítmica, tema da aula de hoje. E depois eu vou explicar, afinal de contas, esse diálogo entre a função exponencial e a função logarítmica. E essa ideia teórica, de repente, vai acalmar um pouquinho o seu coração, porque com isso você vai entender por que muitas questões de função exponencial acabam recaindo em um cálculo de logaritmo. É justamente por esse diálogo existente entre a função exponencial e a função logarítmica. Então, vamos lá. Primeira parte da aula, eu vou desenhar no quadro a função exponencial 2 elevado a x e vou desenhar a função logarítmica log de x na base 2. E aí eu quero que você tenha um pouquinho de paciência, porque a ideia é a gente comparar os dois gráficos, tá certo? Posterior a isso, a gente entra na parte algébrica. Então vamos lá. Vamos começar lembrando de uma função exponencial definida por 2 elevado a x. E aí, lembra, né? Uma função exponencial 2 elevado a x, para a gente montar o gráfico, para ele ficar bonitinho e tal. O que eu faço? Eu pego uma tabela, chuto 5 valores para x e encontro os valores de y relativos a esses valores de x que eu chutei. Então, eu vou fazer aqui, vou montar essa tal tabela. X e f de x igual a 2 elevado a x. E eu já fiz isso com você já. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. A gente já fez isso numa aula anterior, né? Por isso que eu não vou entrar em muitos detalhes. A gente já fez isso uma vez numa aula. Então, quando x é igual a menos 2, no lugar do x eu vou escrever menos 2. A resposta é 2 elevado a menos 2, e você sabe que 2 elevado a menos 2 é igual a 1/4, né? Rapidamente vou lembrar que o expoente, quando ele é negativo, ele obriga a base a se inverter. Então, o inverso de 2 é meio, é 1 sobre 2. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. E esse meio está sendo elevado ao quadrado. Meio ao quadrado é meio vezes meio. E meio vezes meio é 1/4. 2 elevado a menos 1, para x igual a menos 1. A resposta é meio. 2 elevado a 0, agora todo e qualquer número elevado a 0 é 1.
2 elevado a 1, que é 2, e 2 ao quadrado, 2 vezes 2, a resposta disso é 4. Então, você observa que do jeito que eu montei essa tabela, eu encontrei 5 pares ordenados. São eles: menos 2, 1/4, menos 1, meio, 0, 1, 1, 2 e 2, 4. Com isso, eu tenho uma boa visualização, eu consigo enxergar direitinho o que está acontecendo nessa função. Eu chutei valores positivos e negativos, então está valendo. Então, eu tenho aqui meio, 1, 1,5, 2, né? Aqui eu vou ter, também vou criar aqui uma escala dos meus dedos aqui, vai funcionar. Aqui são os valores de x, aqui os valores de y. Então, vamos lá. Quando x é igual a menos 2, então, aqui eu estou considerando menos 1, aqui eu estou considerando menos 2. O valor de x, o valor de y, perdão, vale 1/4. Então, eu considero que esse valor aqui vai ser 1. A metade de 1 é meio e a metade da metade é 1/4. Então, 1/4 está aqui, né? Então, eu encontrei o meu primeiro ponto. X igual a menos 2, y igual a 1/4. Para x igual a menos 1, a resposta é a metade de 1, é meio. Então, aqui eu tenho mais um pontinho. Para x igual a 0, o y é 1. Então, está aqui o outro pontinho. Para x igual a 1, o y é 2. Então, está aqui. E para x igual a 2, aqui é 3, o 4 está lá em cima, né? Então, o 4 estaria lá em cima. Com esses pontos, eu vou conseguir desenhar um gráfico. Observa que esses pontos, eles não estão alinhados, eles vão ficando cada vez mais acentuados, com a altura cada vez maior, de uma maneira muito rápida, né? A ideia da exponencial é justamente esse crescimento ou decrescimento muito rápido. Então, essa função que eu desenhei, ela é a tal função 2 elevado a x. Ora, pessoal, vê se você concorda comigo com o que eu vou falar. A função inversa, ela intuitivamente, ela tem que ser uma função aonde os elementos de x, já que eu estou invertendo os papéis, os valores de x vão ocupar os valores do y e os valores do y vão inverter, vão passar a ser os valores de x. Essa é a ideia mais intuitiva, mais simples de uma função inversa. O que a função inversa faz? Ele inverte o papel dos valores domínio e imagem. O que é domínio vira imagem e o que é imagem vira domínio. Então, se existe um par ordenado menos 2, 1/4, se na função original existe o menos 2, 1/4, há de existir na sua inversa, na sua função inversa, um ponto que seja justamente
o inverso desse par ordenado, ou seja, vai existir o tal do 1/4 menos 2. Observa que o que eu fiz nada mais é do que, de fato, inverter os papéis. O que é x virou y e o que é y virou x. Essa ideia intuitiva é que gera a ideia de função inversa. Então, todos os pontos que estiverem aqui, e eu, naturalmente, eu irei invertê-los, irão me formar novos pares ordenados, com esses valores inversos, né? Com essas posições invertidas. Antes era menos 1 e meio, agora é meio e menos 1. Antes era 0 e 1, agora é 1 e 0. Antes era 1 e 2, agora é 2 e 1. Antes era 4 e 2, agora é 2 e 4. Todos esses pontos necessariamente deverão ser pontos de uma outra função que tem um diálogo claro com essa função exponencial. Esses pontos em azul, esses pontos que são pontos com posicionamentos inversos aos anteriores, são pontos da tal função inversa. Então, vamos localizar esses pontos aqui. Quando x é igual a 1/4, o y é igual a menos 2. Ele está aqui embaixo, né? Ele está aqui embaixo. Para x igual a meio, o y é igual a menos 1. Eu acho que esse aqui, com um pouquinho de boa vontade, eu consigo já desenhar. Então, vamos lá. Daqui até aqui é metade, então aqui seria menos meio. E o valor de y, o valor de x é menos 1. Cadê? O valor de x, perdão, o valor de x é meio e o y é menos 1. Está aqui, ó. Meio, o y teria que ser um pouquinho mais embaixo. Está aqui. Menos 1. Vai ficar um pouco apertado, eu peço desculpas. Para x igual a 1, o y é igual a 0. Então ele está aqui, ó. Para x igual a 2, o y é igual a 1. Para x igual a 2, o y é igual a 1. Ele está aqui. E para x igual a 2, o y é igual a 4. Então, 2, 3, o 4 lá em cima. Então, quando x for igual a... Perdão, x igual a 4. Perdão, quando x igual a 2, o y é igual a 4. Quando x é igual... Pulei aqui. Quando x é igual a 2, o y é igual a 1. Aqui é 4 e 2. Quando x igual a 2... Ah, aqui eu já tinha feito errado. Desculpe. X igual a 2. Y igual a 4. Esse é o original. E agora, invertendo, aqui é 4, aqui é 2. Pronto, agora foi. Esse ponto também fica muito complicado de eu desenhar. Desenhando com esses 3 pontinhos que eu já tenho, eu tenho algo assim, ó. Então, observa. Vou melhorar um pouquinho a visão para vocês. Quando eu tenho um gráfico de uma função exponencial, o gráfico fica aqui. É uma hipérbole, correto? E o gráfico dessa nossa função inversa é algo bem parecido. Ele vai começar cá embaixo e ele vai refletir aqui para cima. A questão agora, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: que função é essa que necessariamente é a inversa da função exponencial? Quem vai ser essa função? Para isso, a gente vai utilizar a mesmíssima ideia dessa troca de posição. Então, observa que originalmente a minha função
é y igual a 2 elevado a x. Inicialmente, a minha função exponencial é y igual a 2 elevado a x. Meu objetivo é inverter o papel desses caras. O que é imagem vira domínio e o que é domínio vira imagem. Então, a ideia para encontrar a função inversa é justamente no lugar do y. No lugar do y eu vou escrever o valor de x, no lugar do x eu vou botar o y. É estranho, mas é o que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. No lugar do y eu vou escrever x e no lugar do x eu vou escrever y. Essa ideia de trocar de posição os personagens da função é a ideia mais intuitiva, mais ingênua de inverter a função. É trocar de posição os papéis. O que é domínio vira imagem, o que é imagem vira domínio. Bom, beleza, mas agora eu sempre estudei que quando eu faço relação de função, é o y que começa a relação. O y é sempre igual a alguma coisa. E agora quem está iniciando é o x. Como é que eu faço para resolver isso? Lá na nossa primeira aula de logaritmo, a gente estudou uma relação que diz o seguinte: lembrando que se eu tenho uma equação, se eu posso pôr, para manter a integridade da equação, eu posso pôr duas operações iguais, como se fosse uma balança de pratos, né? Eu tenho aqui que x é igual a 2 elevado a y. Se eu puser uma mesma operação dos dois lados, eu consigo garantir que essa equação ela vai se manter conservada nas suas propriedades. Ela continua valendo, ela continua estando com a sua sentença verdadeira. Então eu posso utilizar uma operação dos dois lados dessa equação, preservando essa igualdade. O que eu posso fazer então? Uma ideia interessante é jogando logaritmo dos dois lados. Tanto de um lado quanto de outro. Você concorda comigo que se eu tenho uma equação e se eu inventar essa operação de logaritmo dos dois lados, eu mantenho a equação verdadeira? Observa que ao fazer isso, eu mantenho de fato a propriedade verdadeira. Mas ainda assim, esse logaritmo, com a base que eu escolhi, a base decimal, porque lembra, né? Quando não está escrita, porque a base é 10. Ela não ficou ainda legal, porque eu vou ter logaritmo dos dois lados. Eu queria, de repente, ter logaritmo só de um lado. Talvez a equação ficasse um pouquinho mais fácil de entender. Qual é, então, a base eu vou utilizar para conseguir ficar com logaritmo só de um lado e não dos dois? É escolhendo a base 2. Ao escolher a base 2, observe que esse logaritmo daqui, log de 2 elevado a y na base 2, automaticamente ele vai desaparecer, porque existe uma consequência da definição, que a gente estudou na nossa primeira aula de logaritmo, que diz que o logaritmo de 2 elevado a y na mesma base 2 é o expoente, é o y. A gente sabe que se eu tenho um logaritmo de a elevado a b na mesma base a, é como se eu pudesse cortar o a de cima com o a de baixo, ficando apenas a resposta, o próprio expoente. Então, na verdade, o resultado dessa operação é o próprio y. E isso vai ser igual ao log de x na base 2. Observa que, na verdade, eu acabei encontrando que a função inversa da exponencial, a inversa de 2 elevado a x, é log de x na base 2. E para provar, ou melhor, para exemplificar
que essa função y igual a log de x na base 2, de fato é essa tal inversa que eu estou procurando, basta eu pegar esses pontinhos que eu tenho, esses valores, e ver se esses valores se encaixam na função. Observa só, quando o x é igual a 4, log de 4 na base 2, de fato é 2. Não é verdade? Log do 4 na base 2, vamos ver quanto vai dar. O log do 4 na base 2, bom, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Ah, então peraí. Quando esse número é igual a esse, a resposta não é expoente, então o log de 4 na base 2 é 2. De fato, quando x é igual a 4, o y é 2. Quando x é igual a 2, é como se fosse 2 elevado a 1, né? A resposta vai ser o quê? O 1. Log de x, quando x é igual a 1, você estudou comigo que toda vez que o logaritmo tiver o logaritmando igual a 1, a resposta disso aqui é 0. Então, você observa, vou fazer até devagarzinho. Vou pedir antes de bagunçar o coreto, vou pedir para você fazer o primeiro print time da noite. É hora do seu print time, galera! E aí eu vou montar a mesma tabela que eu montei aqui, só que com a nova função logarítmica. Olha que interessante que vai acontecer, ó. Vou usar a mesmíssima estrutura, olha só. Os valores são 1/4, meio, 1, 2 e 4. Vou escrever aqui, ó. 1/4, meio, 1, 2 e 4. A diferença é que agora a nossa função é o log de x na base 2. Vamos lá. No lugar do x eu encontro 1/4. Então fica y igual ao log do 1/4, que é 2 elevado a menos 2, na base 2. Qual é a resposta disso? Como esse número é igual a esse, a resposta é o expoente, ó, menos 2. Quando x é igual a 1/4, o y é igual a menos 2. Observa que esse ponto é o inverso do original. Vamos para cá. Y igual ao log de meio na base 2. Ora, meio é 2 elevado a menos 1. Qual é a resposta disso? Menos 1. Quando x igual a meio, y igual a menos 1. Meio menos 1, o inverso da exponencial. Y é igual ao log de 1 na base 2. Todo logaritmo cujo logaritmando é 1, a resposta é 0. Quando x é igual a 1, o y é igual a 0. 1, 0, o inverso de 0 e 1. Y igual ao log de 2 na base 2. Ora, quando o logaritmando é igual à base, a resposta é 1. Quando x é igual a 2, o y é igual a 1. 2, 1, antes era 1, 2. E, finalmente, log de 2 quadrado na base 2, a resposta é 2. 4, 2. Antes era 2 e 4. Então, você observa que, de fato, essa função ela é a inversa da nossa função exponencial. A partir de agora, tanto do ponto de vista teórico quanto a partir de um exemplo, a gente conseguiu identificar que se a elevado a x, ele de fato ele é uma função exponencial, a sua inversa será o log de x na mesma base a. O nosso exemplo, a base é 2. Então, a nossa inversa vai ser log de x nesta mesma base 2.
Com isso, gente, a minha ideia não é fácil, tá? Não é fácil essa explicação. Repara que existem vários momentos que eu tive que pensar para esboçar um argumento. Então, vamos lá. Essa aula, ela vai mexer, você que está fazendo a revisão, você vai mexer com aula de álgebra das funções, que falamos sobre funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Nós estamos falando do primeiro bloco de aulas, início desse curso. Essa aula também está puxando função exponencial, matéria que a gente viu há mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás, onde nós falamos que a função exponencial tem uma função inversa e que a gente veria essa função inversa no futuro. E chegamos nesse momento de trabalharmos com a função logarítmica, que é uma função evidentemente inversa da função exponencial. Então aqui a gente está puxando 3 aulas em uma. E eu peço encarecidamente a sua paciência, porque realmente a gente está puxando 3 tópicos diferentes, inclusive um tópico já bem distante. Então, se você esqueceu o que é função injetora, sobrejetora, bijetora, dá uma olhadinha no capítulo Álgebra das Funções, que a gente falou um bom tempo sobre isso, beleza? É hora do seu segundo print time. E eu termino a teoria de hoje. Hoje eu não falo mais nada de teoria, tá certo? Eu agora vou só fazer exercício respondendo ao Daniel. Vou fazer agora só exercício. Então, o primeiro exercício que eu vou fazer, inclusive, se eu não estou enganado, eu cheguei a fazer na aula passada. A minha ideia de certa forma, repeti-lo, é mostrar agora por que o logaritmo entra numa questão de função exponencial. Tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha na questão, meu diretor? Vamos lá? Cadê meu motorzinho? Tá aqui. Vamos lá, meu diretor. A primeira questão, tudo isso foi falado, né? Então, a primeira questão, lembra que a gente fez essa questão na aula passada? Ele fala de uma escala Richter, né? A gente falou sobre Charles Richter, Benno Gutenberg, que desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala ela pode variar de 0 até 10, com possibilidade até de ser maior. O quadro mostra a escala de magnitude local de um terremoto que é utilizada para descrevê-la. Então, observa, né? A gente já fez essa questão, observa que ele começa afirmando que para se calcular a magnitude local, usa-se a forma magnitude igual a 3,30 mais o log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um grande terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2. Utilizando 0,3 como aproximação para o log de 2, de acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser considerado ou classificado como... Então, na aula passada a gente fez esse exercício, se eu não me engano foi o último ou penúltimo exercício, né? Como é que a gente fez essa questão? Vou só lembrá-los. Para a gente resolver essa questão, a gente fez assim, questão 1. Então, magnitude local é igual a 3,30 mais o logaritmo de A vezes F. Acho que é isso. Deixa eu voltar lá, meu diretor, para ver o valor de A é 2.000 micrômetros. E o valor de F, 0,2 Hz. Então, como é que a gente faria essa questão? A gente faria essa questão substituindo tanto A quanto F pelos valores numéricos, 2.000 e 0,2. Então, ficaria assim, ó, ms igual a 3,30 mais o logaritmo decimal
de 2.000 multiplicado por 0,2. Lembrando que 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos. Então, essa magnitude é 3,30 mais o logaritmo, abriu parênteses, de 2.000, que vai multiplicar 2 décimos. Por que eu escrevi nessa forma fracionária? Para te mostrar que eu posso cortar esse 10 com algum desses zerinhos. Então, fica 200 vezes 2, 400. Então, fica log de 400. Posso até agora tirar esse parênteses. E aí, não sei se você lembra que eu fiz essa fatoração não de forma completa, mas eu fiz essa fatoração de uma maneira mais conveniente, né? O que eu fiz? Eu transformei o 400 em 4 vezes 100. E esse produto você aprendeu na aula passada que ele pode ser separado através de uma soma. Então fica log do 4 mais o log de 100. Agora observa só. A gente sabe que log do 4, o número 4, ele é uma potência de 2. Então vamos lá. Mais MS é 3,30 mais log de 4 é log do 2 quadrado mais o log de 100. Ora, o log do 100 é 10 ao quadrado. Devo lembrá-los que esse log de 10 ao quadrado está também na base 10. Como esse número e esse número são iguais, a resposta desse logaritmo é o próprio expoente. Log de 2 ao quadrado, pela propriedade de logaritmo, a gente pode fazer um peteleco reverse. Então fica magnitude local é 3,30 mais 2 vezes o log do 2 mais o próprio 2. Tanto essa consequência da definição quanto essa propriedade a gente viu na aula passada e retrasada, correto? Então a gente tem que a magnitude é 3,30 mais 2 vezes 0,3 mais 2. Glaucio, da onde você tirou esse 0,3? Vem para cá. Ele nos ofereceu. Ele disse, utilize 0,3 como log de 2. Para aproximação do log de 2. Então, no lugar do log do 2, eu escrevi justamente o 0,3. Então, eu vou ter que MS é 3,30 mais 0,6 mais 2. Ora, 3,30 mais 0,6 mais 2, a gente faz a conta para você aqui, ó. 0,6, a gente pode completar com um zerinho. Mais 2, também podemos completar com um zerinho. 0, 3 e 6, 9, 2 e 3, 5. 5,90. 5,90. Vai na tabelinha. Vai lá na tabelinha. Vai na tabelinha. E observa que 5,9 ainda é uma magnitude local classificada como moderada. MS moderada. Renanzinho, esqueci qual é a letra, qual é a opção. Qual é a opção aí? Qual é a letra que fala de... Letra C. Letra C.
Mas eu não queria repetir a questão. Eu queria associar essa questão à função, a tal da função logarítmica sendo inversa de uma exponencial. Então, primeira coisa, eu quero puxar isso para a teoria dessa aula. Isso aqui, isso que apareceu em primeiro lugar, isso é uma função logarítmica. Isso é uma função logarítmica. De alguma maneira, essa função logarítmica, ela é inversa de alguma função exponencial. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Essa função inversa, ela será, de alguma maneira, ela será inversa, essa função logarítmica, ela será inversa de alguma função exponencial. De qual função exponencial, Glaucio? Bom, agora vai depender de quem é a variável, se é o A ou se é o F, correto? Vamos supor, vamos inventar aqui uma questão, porque já caiu. Eu estou perturbando a sua cabeça, além de eu ser velho e eu gosto de perturbar sua mente, eu já vi questões do Enem que te cobram essa noção de invertibilidade. Por isso que eu estou perturbando a sua vida com isso. Vamos supor, aproveitando a questão, vamos supor que a questão cobrasse de você a função inversa desse cara aí. Então imagina o seguinte, só vou dar uma facilitada. Vou chamar de questão 1.2. Imagina a seguinte questão. Meu aluno, olha só. Ele conta a mesma historinha triste. Ele vai falar da escala Richter, vai falar de Gutenberg, vai falar de Charles Richter. Aí ele vai falar que existe uma função que representa a magnitude local. Imagina que tem a historinha igual. Só que ele fala o seguinte, ó. A magnitude local, ms, é igual a 3,30 mais o log, não do A vezes F. Para facilitar a sua vida, ele diz que isso é igual ao logaritmo, sei lá, de x. Para não ficar com duas letras, ficar com uma letra só. Ele quer que você encontre a inversa dessa função. Ele quer que você encontre a inversa dessa função. Nesse primeiro momento, você há de concordar comigo que esse m, ele está fazendo o papel da imagem, do y. E você, se não entendeu, vai entender agora que para eu encontrar essa inversa, eu tenho que trocar os papéis desses caras. O y e o x, eles vão trocar, inverter os seus papéis. Pessoal, já caiu questão assim. Ele dá a função inversa e pede, ele dá a função exponencial e pede a inversa. Ele dá a função logarítmica e dá uma função que geraria a original, né? Tal que a inversa seja a função logarítmica. Então, tudo que você tem que fazer aqui é trocar de papel, de posição, esses carinhas. O que é y? O que é y vira x. E o que é x vira y. É só isso que você tem que fazer. E agora você vai ter que correr atrás para isolar o valor do y. E como é que você vai fazer isso? Bom, primeira parte, relativamente fácil. Eu vou isolar o y primeiro jogando 3,30 para o outro lado. Então, x menos 3,30 é igual ao log do y na base decimal. Concorda comigo? Na base decimal.
Você aprendeu na primeira aula de logaritmo que o log de A na base B é igual a C, se e somente se, pelo teorema do peteleco, B elevado a C é igual a A. Primeira aula, teorema do peteleco. Então eu vou petelecar também, ó. Eu vou pegar esse 10 e vou petelecar esse cara. Só que eu vou petelecar para essa galera toda. Então como é que vai ficar isso? Petelecando esse cara, eu tenho que 10 elevado a todo mundo que está aqui, portanto, x menos 3,30, é igual ao valor do y. Ou, se você preferir, y dá no mesmo, igual a 10 elevado a x menos 3,30. Lembra que quando você peteleca, o logaritmo ele explode. Mesma coisa eu fiz aqui. Então, isso aqui que eu acabei de encontrar, uma variação da questão do Enem, que a gente fez na aula passada, ele poderia te cobrar a inversa da função. Questão difícil, mas uma questão inédita, por que não dizer assim, né? Você observa que eu peguei a matéria da aula passada, já puxei aqui uma revisão e já estou te oferecendo um diálogo com a matéria de hoje. No próximo... Peraí, calma aí, Glaucio. Hora do seu print time. Beleza? Manu, vou te responder na próxima aula. Aliás, deixa eu ver. Prof, tu poderia escrever novamente a lei de formação da função exponencial e da inversa? Próxima aula, tá, Manu? Fica firme, fica firme. Fica firme aí, tudo nosso, tá? Na próxima aula, o velhinho aqui vai fazer só questão de logaritmo. Agora é aquela hora que a criança chora e a mãe não escuta. Até a próxima aula. Beijo, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.